Brasil e Índia acabam de acelerar uma parceria estratégica na área de defesa que pode mudar completamente o jogo geopolítico aqui no Brasil. Não é só um comércio de armamentos, desenvolvimento de tecnologia militar, transferência real de conhecimento e criação de uma cadeia de suprimentos que pode ser independente do eixo que todos estamos acostumados, de Europa e Estados Unidos, e também do eixo China e Rússia. Aparentemente, um conselheiro de segurança brasileiro já teria contatado a Índia para eliminar burocracias e acelerar aí decisões mais rapidamente. Eu sou o Léo David e você está aqui no Esfera Militar, o seu canal de notícias e curiosidades aí sobre o mundo militar atual. Não se esqueçam de se inscreverem abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos. A engrenagem dessa parceria acelerou após o convite formal de Celso Amorim, um assessor especial da presidência. Ele convidou o conselheiro de segurança nacional da Índia e a estratégia, aparentemente, é eliminar intermediários e burocracias diplomáticas tradicionais para decisões sobre armamentos. Também decisões como transferência de tecnologia e até mesmo códigos de programação e sistemas militares mais avançados. Essas decisões poderão ser tomadas diretamente pelos chefes de segurança nacional dos dois países, tanto do Brasil quanto da Índia. O vice-presidente Geraldo Alckmin liderou uma missão à Índia e levou os 3 comandantes das Forças Armadas, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando um vice-presidente leva os comandantes das 3 forças militares numa missão diplomática, não é uma viagem comercial comum, é um assunto nitidamente de segurança de Estado. E o foco dessa aliança saiu completamente da agricultura, que sempre foi ali o carro-chefe, né, das relações Brasil-Índia, e aparentemente migrou aí para a indústria de defesa e tecnologia aeroespacial. A Embraer abriu um escritório permanente em Nova Delhi e firmou parcerias estratégicas com gigantes empresariais indianos, como grupos como Mahindra e Adani. O objetivo vai muito além de simplesmente vender aviões prontos, né, como o KC-390, que inclusive ainda já estava, né, se posicionando para comprar. O plano aparentemente é co-desenvolver real, né, essas aeronaves, onde partes das aeronaves brasileiras podem ser aí projetadas, fabricadas e montadas na Índia. O KC-390 Millennium, um avião de transporte militar que é concorrente direto do C-130 Hercules americano, é um dos principais interesses aí da Índia. A Índia precisa modernizar a sua frota de transporte militar, e o KC-390 oferece capacidades superiores praticamente em tudo, né, do C-130. Mas o que deixa realmente animado, né, essa situação toda aí, é que não estamos aí falando só de vender equipamentos prontos, como normalmente acontece. Estamos falando aí de um desenvolvimento conjunto com a Índia, real de tecnologia, e poderia criar novos horizontes, né, para a nossa defesa, já que ainda cada dia está tentando ficar mais solta esses eixos militares geopolíticos. Engenheiros brasileiros e indianos vão trabalhar juntos no desenvolvimento de novos sistemas, compartilhando conhecimento técnico e criando uma capacidade industrial nos dois países. A Índia tem expertise em áreas que interessam muito o Brasil. Fabricam seus próprios caças, né, como o Tejas, desenvolvem mísseis balísticos de cruzeiro e tem um programa espacial autônomo, o que é bem raro nos mundos de hoje. Uma das áreas mais importantes é a soberania digital, especialmente aí inteligência artificial aplicada à defesa. Brasil e Índia querem dominar seus próprios algoritmos, para não depender de softwares americanos ou europeus ou até chineses e russos. Eles querem ser um eixo diferente aí no mundo. Os dois países querem criar centros de excelência e conjuntos para desenvolver sistemas de IA militar, incluindo segurança cibernética protegida contra a espionagem. Na área espacial, o plano é compartilhamento de dados de satélite. Isso é muito importante para o Brasil. A Índia monitora o Oceano Índico e o Brasil precisa monitorar a Amazônia e o Atlântico Sul. Eles podem compartilhar informações e dados, e ambos ampliam a cobertura sem lançar satélites adicionais, o que é bem importante. A Índia já tem expertise considerável em tecnologia de mísseis e desenvolve, né, o míssil BrahMos, que é um míssil de cruzeiro supersônico, considerado hoje um dos mais avançados do mundo. Ele tem um alcance aí de 300 km e velocidade 3 vezes o do som, isso pelo que sabemos, né? Eles nunca divulgam um número real. O Brasil não tem nada equivalente e seria um salto tecnológico bem grande aqui para o Brasil ter um míssil desse, por exemplo, ou uma expertise dessa. E aqui está o ponto mais importante. Essa parceria nos dá independência real do que chamamos de eixos, né, como já falamos, militares mundiais, que seriam aí os Estados Unidos, eixos de China e Rússia. Esses eixos nos deixam muito presos em tecnologias. A lógica por trás desse pacto é reduzir drasticamente a vulnerabilidade do Brasil
E há embargos e pressões diplomáticas. Quando você depende de armamentos americanos ou europeus, por exemplo, você fica sujeito às políticas externas desses países. Se você tiver alguma tensão diplomática, por exemplo, eles podem simplesmente cortar o fornecimento de peças e bloquear upgrades, ou até mesmo desativar remotamente alguns sistemas importantes de defesa ali do seu país que você tenha alguma parceria com eles. Ao criar uma cadeia de suprimentos entre dois países gigantes do BRICS, o Brasil ganha um fôlego financeiro para desenvolver aí uma base industrial de defesa um pouco mais segura nesse caso. É o caso, por exemplo, do motor do Gripen, né, que nós temos uma dependência que era não dos Estados Unidos. É um desenvolvimento industrial de longo prazo, claro, mas é uma coisa muito importante, temos que ficar de olho. Isso tudo, pessoal, seria absolutamente incrível para o Brasil e poderia mudar aqui o nosso panorama estratégico, porque acabaria nos colocando aí numa posição de uma verdadeira soberania tecnológica militar, principalmente com a questão dos satélites. Não estaríamos mais alinhados automaticamente a nenhum eixo que se forme no mundo de hoje, nem ao americano, nem ao russo, nem ao chinês, por exemplo. Todos eles têm seus problemas. Teríamos uma capacidade própria de desenvolver, produzir e manter sistemas de defesa críticos, sem depender de uma aprovação externa. É um tipo de autonomia estratégica que países como França e Israel já têm atualmente. Eles não dependem totalmente desses eixos. Além das aeronaves da Embraer, a Índia fabrica o caça-tejas, que poderia interessar ao Brasil, como um complemento aí aos futuros caças Gripen, né, quando tiver toda a frota operacional. Mísseis antiaéreos também de médio e longo alcance, né, que também são uma área onde a Índia tem capacidade muito grande, e o Brasil usa sistemas importados que no momento estão bem velhos e precisam ser substituídos. Isso poderia aumentar ainda mais a nossa defesa. Bem, essa parceria tem também aí uma dimensão geopolítica importante no contexto dos BRICS, que é nossa aliança a parte desse eixo. Enquanto o mundo se preocupa com a rivalidade entre Estados Unidos e China, o Brasil e Índia podem estar criando silenciosamente o seu próprio ecossistema de defesa independente desses eixos. Seria o nascimento de uma nova potência militar no sul global, formado pela aliança de dois países que, sinceramente, somados, têm quase 1,5 bilhão de habitantes. A Índia já é uma potência militar estabelecida há muito tempo. Tem armas nucleares, forças armadas com mais de 1 milhão de soldados e uma indústria de defesa robusta. E o Brasil tem uma expertise específica em áreas onde a Índia não domina completamente, criando uma parceria natural nesse caso. Bem, na minha visão, isso é exatamente o tipo de parceria estratégica que o Brasil deveria buscar, principalmente nos dias atuais, porque nos coloca aí em uma posição de verdadeira independência, sem nos alinhar aí a blocos que podem nos arrastar para conflitos, por exemplo, que não são o nosso foco. Com essa aliança, conseguimos aí tecnologia de ponta e também desenvolveríamos uma indústria e geraríamos emprego qualificado, né, e garantia também aí para situações de crise, para a gente não ficar dependente de países que simplesmente podem nos dar as costas em qualquer oportunidade, como já aconteceu no passado. A soberania tecnológica, industrial e militar de verdade seria mais ou menos isso. E você acha que essa parceria do Brasil e a Índia aí pode realmente transformar a nossa defesa? Ou ainda vamos continuar aí dependente de tecnologia americana? Ou europeia, por exemplo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Então é isso, pessoal. É claro que nós ainda dependemos da tecnologia americana, em muitos casos, e vamos continuar dependendo por muito tempo, mas pode ser que essa seja uma ótima alternativa, não é mesmo? Se inscrevam no canal, pessoal, deixem um like de vocês e até o próximo vídeo.